No dia de hoje venho mostrar-vos uma parte de uma entrevista que André Ventura deu no dia de ontem na SIC Notícias e falar-vos sobre uma declaração que é sem dúvida nenhuma, o soundbite da entrevista, em que André Ventura basicamente diz que não era preciso um Salazar, eram precisos 13 e, portanto, vamos ver esta intervenção de André Ventura e faremos também uns comentários. Até porque a entrevista foi bastante longa, eu trago apenas 3 minutos, mas vamos ouvir. Que transmite uma mensagem forte como as instituições estão a errar e estão a falhar, e é esse condutor. Certo. Ora, mas onde é que encaixa aí a Quarta República? Como é que pretende fazê-lo? Porque, como o André Ventura sabe, na história de Portugal, deixe-me só fazer este enquadramento para que as pessoas também percebam, e é para elas que nós está hoje a falar aqui. Na história de Portugal, todas as mudanças de regime, da monarquia à Primeira República, do Estado Novo à atual democracia, só aconteceram através de golpes de Estado. E para que os portugueses percebam, para si, não, mas são factos. Para si, a Quarta República é apenas um símbolo político ou está a admitir que pretende forçar uma ruptura fora dos mecanismos democráticos, André Ventura? Percebe a minha pergunta? Eu sou um democrata, mas há momentos em que até um democrata tem que dizer que este regime está podre. Quer dizer, olha, mais uma vez, as palavras não são minhas, são dos General Ramalhianos. Há uma epidemia de corrupção em Portugal. Então, e quando é assim, nós dizemos, mas os mecanismos constitucionais... Mas que mecanismos constitucionais? Isto está podre de corrupção a cair por todos os lados. Mas é apenas retórica? Deixa-me só dizer isto. Está podre de corrupção nas autarquias, está podre de corrupção nos governos, está podre de corrupção nos governos regionais. Nós precisamos de outro regime, não é uma questão retórica. Nós precisamos que quem seja corrupto não se pode voltar a candidatar a cargos públicos. Nós já iremos falar de corrupção, André Ventura. Falar. Mas eu vi entrevistas dos outros candidatos e não tiveram estas interrupções ao fim de 2 segundos. Sim. Antes de continuarmos, deixar essa nota, as entrevistas, principalmente ao Almirante Gouveia Melo, são francamente enfadonhas, não só porque ele não tem opinião sobre nada e as poucas que tem vai dando tiros ao lado daquilo que ele próprio se caracterizava no início da candidatura, mas, por outro lado, os jornalistas não apertam com os outros candidatos como apertam com André Ventura, e eu admito que André Ventura tenha um estilo muito particular na questão das entrevistas, tenha uma energia diferente, tenha uma forma de contestação diferente, que envolva também alguma moderação dos jornalistas. Até aí tudo bem. Agora, ninguém aperta com o Almirante Gouveia Melo para saber exatamente o que é que ele defende. Ouvimos meia dúzia de declarações soltas, a sensação que dá, eu até li esse comentário num jornal qualquer na internet, houve alguém que comentou assim: o Almirante Gouveia Melo tem uma aplicação no telemóvel chamada Politicamente Correto e todos os dias saca uma declaração dessa aplicação e lança para o espaço público, porque é uma declaração tão abrangente e tão pouco posicionada que abrange a maior parte das pessoas, e depois tem alguns tiros ao lado, como vai dizendo, a referência do Mário Soares, enfim, demonstra perfeitamente ao que é que o Almirante Gouveia Melo vem. Por outro lado, algumas referências que ele faz a não se legislar com base na intolerância, a dizer que a xenofobia, aquela coisa toda, é um problema, mas não fala sobre o problema da imigração, muito pelo contrário, ele diz que não há qualquer problema com a imigração, é uma oportunidade. Neste momento, não sei de que oportunidade para quê, não consigo perceber. Vamos ouvir a segunda parte. Deixa-me só tentar falar. Não tiveram. Com toda a franqueza, não tiveram. Nós vamos ter tempo para falar de corrupção. Eu queria perceber como é que vai, de facto, levar a cabo a instituição dessa Quarta República. Senão, desculpa lá, eu vi as entrevistas aos outros 2 candidatos, parecia que estavam a morrer aqui no estúdio. Não é verdade, André Ventura. É verdade, sim, senhor. Vamos concluir este assunto e vamos ao resto. Mas fez-me uma pergunta, se eu não conseguir falar, não me vai deixar esclarecer. Eu estou a dizer que há uma epidemia de corrupção. Interrompeu-me, não percebo porquê. Está desconfortável com esta resposta? Não. Então deixa-me terminar. Eu gostava de ouvir falar sobre a Quarta República. Mas é isso que eu lhe estou a dizer. Se não me deixar falar, eu não consigo. Faça favor. Se em todo momento onde eu vou, eu sou 10 vezes mais interrompido pelos adversários, é impossível, sinceramente. Foquemos na resposta, então. Mas desculpe lá, mas obviamente fica difícil. Há uma epidemia de corrupção em Portugal. As palavras não são minhas, são de Ramalhianos. Nós não combatemos a corrupção dentro do regime em que estamos, francamente. Porquê? Porque nós temos mais bandidos à solta do que na cadeia. Porque nós temos os políticos todos que foram condenados por corrupção, alguns deles a serem presidentes de Câmara, ministros, a receber pensões vitalícias. É o vê-se-te-vias, é o bar aberto da República, a ver se tudo fica nas mãos da malta porreira. Quando isto é assim, nós temos 2 opções. Ou dizemos, nós precisamos de uma mudança de regime na Constituição, na execução da justiça, na forma como olhamos para os cargos públicos e como olhamos para a integridade das pessoas. Olha, noutra coisa, eu vou-lhe dar um exemplo em como o Presidente da República pode ter uma atuação e como a outra República é importante. Nós tivemos recentemente, até foi noutro país, a morte de um cidadão negro pela polícia. Saíram à rua, cravos na mão, tudo na mão, etc. Recentemente, nós tivemos polícias também eles assassinados, ofendidos
por minorias e ninguém quer saber. O Presidente da República está em silêncio, a República está em silêncio. É uma evidência. Tem havido um conjunto de casos, desde logo a violência que tem sido praticada. Na Amadora houve uns tiroteios, alguns, houve pessoas a dar entrada, há um conjunto de assassinatos, há violência nas ruas, não há uma única manifestação de um político. Assim que se envolve uma minoria étnica no lugar de vítima, temos logo um problema. Eu acho que genericamente a violência tem que ser toda condenada, não é apenas quando uma minoria étnica está no lugar de vítima, é quando está no lugar de agressor também, como estiveram um conjunto de pessoas da comunidade cigana que desfiguraram um casal, algures no país, já não sei aonde, ao certo. Mas isso é uma evidência e ninguém se manifestou, obviamente, porque esse tipo de violência não interessa. Não é sempre o que se faz, pelo menos segundo alguns autores, autores de algumas declarações que são francamente desprezíveis, mas é sempre quem o faz. E quem o faz define se há ou não manifestações políticas de determinados líderes partidários. E eu acho que isso é desagradável e degradante. Vamos ouvir a última parte, que agora é que ouvimos o soundbite da entrevista. Nós temos o caso do Odeir Muniz, está toda a gente muito preocupada porque a polícia agrediu um cidadão de umas minorias, mas não se preocupam com os polícias que todos os dias são agredidos nesses bairros. Isto é um sinal de como o país está podre e como a nossa democracia está podre. Olha, eu vou-lhe usar uma expressão, eu sei que isto é um risco, mas vou usar esta expressão. Quer responder à minha pergunta? Deixa-me usar esta expressão. Eu sou um democrata e sou mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que de facto faz sentido. De facto não era preciso um Salazar, eram preciso 3 Salazares. Porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem. E quando dizem assim, o regime, mas que regime? Acha que o regime diz alguma coisa para ex-combatentes que recebem 50 euros por mês? Recebem mais, como sabe. Não, desculpe, alguns recebem menos. E veem pessoas que vieram de fora a receber mais. Acha que isso é sinal? Mas o Abril e o regime, André etc. Ventura, acha que isto diz alguma coisa às pessoas? Temos uma hora de entrevista. Acha que isto diz alguma coisa às pessoas? Temos uma hora de... Eu bem sei que esta expressão incomoda um conjunto de pessoas, mas esta expressão não é dita com saudades de repressão política ou saudades da falta de liberdade de expressão. Esta expressão é dita com saudades de ordem, com saudades de respeito pela hierarquia social, com saudades de vontade de que a família volte a ser priorizada, de que não sejamos estrangeiros na nossa própria casa. E o desastre, a confusão, o barulho gerado pela República acabam por dar acesso a este tipo de expressões que efetivamente são pessoas que têm desejos pela ordem. Não uma ordem repressiva que impeça que as pessoas digam o que pensem, mas uma ordem que efetivamente permita o exercício da liberdade. Porque não há exercício da liberdade sem segurança e sem ordem. Que ninguém tenha nenhuma dúvida disso. E, portanto, eu percebo o que é dito, até porque é conhecida a minha opinião, caramba, toda a gente sabe, o meu canal depende da existência da liberdade de expressão, sou obviamente um defensor incondicional da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, sem dúvida nenhuma, mas é uma evidência que também há um desejo de ordem, e esse desejo de ordem é associado a uma figura em Portugal que, no meu entender, não concordo com o regime, não concordo com a repressão política, nem nada semelhante, nem a prática de violência política para oprimir determinadas opiniões, não é nada disso, mas é uma evidência que estamos a falar de uma figura que foi super importante para Portugal, que é um gênio, que é uma evidência que foi um gênio, desde logo pelas suas capacidades académicas e por ter colocado as contas públicas em dia numa altura em que já há muito tempo isso não se fazia. Fala-se de outros nomes, mas este é o mais recente e, portanto, é uma evidência que é um gênio, que é uma figura que teve capacidade de colocar ordem em tempos turbulentos, desde logo na sua gestão de política externa, na questão de envolvência ou não em guerras que interessassem ou não a Portugal. Portanto, toda essa gestão, obviamente que do ponto de vista de se colocar ordem, as pessoas têm uma boa impressão desse ponto de vista. Não creio que haja por aí pessoas com vontade de fins da liberdade de expressão, fim da liberdade de imprensa, não é nada disso, mas à parte do regime, acho que avaliando a pessoa, estamos a falar de um gênio do seu tempo. É uma evidência tão grande que eu acho que não precisa de grande sustentação. E, portanto, deste ponto de vista, eu compreendo que isto seja um soundbite que vai desagradar a algumas pessoas, mas é o que é. É uma expressão utilizada pelo povo português porque numa altura de turbulência as pessoas querem ordem e não, obrigatoriamente, querem falta de liberdade ou falta de liberdade de imprensa ou alguma coisa semelhante. O que também é uma evidência é que, independentemente de quem esteja no poder, mesmo que temporariamente as coisas melhorem, eu acho que uma evidência de que é preciso descentralizar o poder e atribuir poder local, ou melhor, sair da frente das comunidades locais, permitir que as pessoas tenham mais intervenção cívica,
roubando-lhe menos dinheiro, que é mesmo assim, porque se as pessoas pagam impostos e não recebem os serviços públicos, estão a ser roubadas, portanto, roubando-lhes menos dinheiro, é uma evidência. E, portanto, desde logo, mais descentralização, maior capacidade das pessoas atuarem por si mesmas, terem mais dinheiro no bolso ao fim do mês e serem mais, enfim, serem pessoas que são capazes de construir família, desde logo por causa das condições económicas do país, que neste momento em Lisboa, só para dar um exemplo, saiu esse dado recentemente, em Lisboa neste momento é a cidade da Europa em que maior percentagem do salário é gasta para pagar uma renda. Eu acho que isso diz tudo o que vocês precisam de saber sobre jovens saírem ou não de casa, constituírem ou não família. É muito mais fácil importar 15 pessoas para um T1, cada uma paga meia dúzia de euros de renda, mas o que é facto é que acaba por subir o preço das rendas e as pessoas ficam escandalizadas com essa subida, mas ninguém associa ao facto de termos quadriplicado a imigração no espaço de 7 anos, seguramente que isso não tem nada a ver. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.